Beleza, pessoal? Nesse módulo aqui a gente vai falar sobre o GTD, tá? O GTD, Getting the Things Done. Então, o GTD, pessoal, a base aqui desse módulo é o livro aí, né, do David Allen. Então, a gente vai trazer as ideias desse livro aqui e como você aplicar para aumentar a sua produtividade. Então, aqui a gente vai trazer alguns hacks. Você vai ter que ter uma mudança de mentalidade, né? A base do livro aqui está formada em dois grandes pilares. O primeiro pilar é você tirar as coisas da sua mente. O segundo pilar é você ter uma estrutura para organizar essas tarefas. Essa organização vai ser feita por meio de listas, né? Mas ele é contra, por exemplo, uma to-do list diária. Então você vai entender como criar essa estrutura de listas aqui no nosso curso. Então, o grande ponto, né, quando a gente está falando aqui em produtividade, para o autor, é você definir o que você vai fazer e quando você vai fazer. Ou seja, na linha do tempo, em que momento você vai agir. Qual é o momento ótimo para você fazer uma determinada tarefa que você precisa completar. Então, esses são os dois pontos aí para a gente conseguir produtividade. E quais são os princípios do livro, né? O primeiro grande princípio, isso que marca o livro, né, o tempo todo, é que você precisa capturar as coisas que você tem que fazer. Você tem que deixar a sua mente vazia, ou seja, você fica às vezes se preocupando, eu tenho que comprar não sei o que no mercado. E aí você deixa aquilo ali na sua cabeça, você não bota isso no papel. Daqui a pouco você lembra que tem que pagar o boleto tal, né? Então, essas coisas que você tem que fazer, toda vez que alguma, né, dessas coisas aparecer na sua mente, ele fala que você tem que coletar. Então, você tem que deixar a sua mente vazia. E, de fato, quando a gente não faz isso, o que é que acontece? Aquela coisa ali vai ficar volta e meia, né? Volta ali para sua mente. E, às vezes, você vai esquecer, ou quando você lembrar, por exemplo, você já perdeu o prazo. Por exemplo, né? Imagine uma coisa, você use, por exemplo, uma pilha para um determinado aparelho, né? E você não pode ficar, que aquele aparelho não fique sem carga, né? Você não pode ficar sem pilhas. Muitas vezes você só vai lembrar que tem que comprar a pilha quando o aparelho já descarregar, né? Porque se você colocou aquilo, né, o seu grande lembrete aí, o seu cérebro, pode ser, ainda mais com o volume de coisas que a gente tem que lembrar, pode ser que esse alarme, né, ele só dispare, né, tardiamente. Então, o grande mote do livro, o grande direcionador, o grande princípio é esse primeiro ponto aí. Então, eu vou capturar tudo que eu preciso fazer. Seja o que eu tenho que fazer agora, seja o que eu tenho que fazer mais tarde, seja o que eu tenho que fazer daqui um dia, daqui um ano. Então, você tem que capturar isso e tirar da sua mente. Então, tem que estar fora da mente. O segundo ponto é você tomar decisão sobre essas coisas. Então, você vai ter uma grande caixa de entrada, onde você vai armazenar todos esses insumos, tá? E a partir desses insumos, você vai avaliar o que você vai fazer, né? Qual é o plano para as próximas ações? Isso aqui já vai ligar em um outro ponto que ele chama de loops abertos. Então, às vezes você tem uma determinada atividade para fazer, um determinado projeto, mas esse projeto ele nunca se conclui. Ele fica ali em um loop aberto, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de loop aberto. Como é que a gente vai evitar isso? Criando, né, essas próximas ações ligadas, por exemplo, a um determinado projeto. Quando está falando em projeto aqui, né, o autor vai utilizar o projeto com outro significado. Não é igual um projeto, necessariamente igual um projeto, né, de construir, por exemplo, né, um prédio, um projeto de contratação, um projeto no sentido clássico. O projeto aqui simplesmente será aquele que tem mais do que uma tarefa. Tá? E uma coisa importante aqui, que nessa nossa abordagem, a gente tem que perceber que a única coisa que você consegue fazer em um determinado instante do tempo é uma única tarefa. Então, por mais que você tenha um projeto que vai ser formado por vários passos, você só consegue dar um passo, né, de cada vez. Beleza. Então, aqui eu deixei essa frase aqui que mais uma vez reforça o princípio aí do livro. O que ele vai falar?
Se sua mente está vazia, está sempre pronta para qualquer coisa, está aberto a tudo. O princípio é você esvaziar sua mente. Então, o que você tem que fazer tem que ficar em um sistema que não é a memória RAM aí da sua cabeça. Tem que colocar num sistema à parte, né? Num bloco de anotações, anotar em um caderno. A gente vai mostrar algumas ferramentas que você vai poder utilizar. Você pode fazer isso de maneira manual, mas a gente vai mostrar algumas ferramentas gratuitas, inclusive. Existe uma versão paga com mais, né, alguma coisa que você pode fazer nessas ferramentas. Existem outras que você pode pesquisar também, né, de como você implementar o GTD, tá? Mas o GTD, ele não precisa, né, na verdade, dessas ferramentas sofisticadas. Você pode implementar isso, né, por exemplo, com um caderno, né, criando as suas listas nesse caderno. O mais importante é você entender essa filosofia. O primeiro ponto é esse, tirar as coisas aí da sua cabeça. E quais são os passos, né? Se a gente pensar aqui no GTD. O primeiro passo é coletar, né, os comandos que comandam nossa atenção. Então, qualquer coisa que chega na sua mente, tem que pagar um boleto, eu preciso fazer espanhol, eu tenho que terminar o curso de inglês, eu tenho que mandar uma mensagem para não sei quem, né? Então, tudo isso você vai coletar, porque você vai tirar, né, isso aí da sua mente. Depois, você vai ter que processar. Então, você vai ter uma grande caixa de entrada, onde você vai colocar tudo que for chegando, né? Tudo que você tem que fazer ou que acha que tem que fazer, né? Às vezes não é isso, a gente vai classificar também essas entradas para outros tipos. Às vezes você recebe, por exemplo, um e-mail com um documento que você acha interessante, um folder para uma viagem, aquilo ali é informação. Você não vai fazer necessariamente nada com aquilo, mas serve de referência, de consulta. Então você também vai colocar nessa caixa de entrada e depois classificar, tá? O segundo passo é você processar essa grande caixa de entrada. Então tudo que você for coletando, você vai jogando aí nessa caixa de entrada. Então se você tiver uma ferramenta, por exemplo, um aplicativo, tudo que você lembrar, você vai criar essa lista geral. É uma lista de entrada. E depois eu vou ter que processar essa lista de entrada. Essa lista de entrada, o objetivo dela é ela ficar vazia. Mas ela vai ficar vazia não porque você necessariamente executou o que tinha naquela lista. É porque você distribuiu para outras listas adequadas ou simplesmente eliminou, porque aquilo ali não fazia sentido. Ou você armazenou, por exemplo, aquela informação. Então, isso aí que seria o processar, e depois você vai organizar, inclusive, esses resultados, né? Colocar nas listas adequadas. De tempos em tempos, você vai ter que revisar essas listas, né? Para ver se elas ainda fazem sentido. E você vai, claro, executar. Então, você vai pegar uma tarefa, como você vai, né, escolher essa tarefa, a gente vai conversar, qual os critérios, as condições para você escolher essa tarefa. Por quê? Qual é o mundo ideal que a gente falou aqui no primeiro slide? O mundo ideal é, na reta do tempo, você escolher a melhor tarefa, né, a tarefa ótima para aquele instante de tempo. Essa é a melhor decisão, a decisão ótima, tá? Beleza. E aqui ele fala dos loops abertos, como a gente conversou, né? Então, é o deveria, precisaria, eu deveria fazer não sei o que lá, né? Esse iria aí, você nunca termina, né? Às vezes nem nunca começa. Então, são os loops abertos. Nós temos que acabar com isso, né? Então, deixando isso em uma lista, você cria clareza, né? Você vai saber tudo, né? Todos esses inputs que você teve, você organizou. E você não perde. Às vezes você tem uma ideia, né? Você coloca ali. Se você não colocar isso fora da sua mente, pode ser que você esqueça daquela ideia que poderia virar um projeto e você criar ali, né, outras tarefas com base nessa tarefa aí principal, tá? Então, para gerenciar esse inventário de loops abertos adequadamente, você precisa de containers. O que são esses containers? São as listas. Então, você vai ter listas adequadas para cada tipo de atividade. Até que você tenha alguns momentos para decidir o que eles são e o que vai fazer sobre eles, né? Então, esse momento de eu decidir o que eu vou fazer com cada um é quando ele entra nessa lista geral. Então, eu tenho uma entrada geral, a partir dessa entrada geral, eu vou distribuir para outras listas. Beleza. Em seguida, você deve esvaziar os recipientes regularmente, né? Essas entradas. Aqui ele está falando de você ter várias entradas, né? Mas você pode, por exemplo, você pode ter um e-mail,
né? Uma caixa de e-mail onde vai chegar, esse seria uma caixa de entrada, por exemplo, de várias atividades que você pode ter que fazer, né? Você pode ter, sei lá, um gravador onde você gravaria ali algumas coisas, depois repassaria o que você tivesse que fazer, né? Um aplicativo onde você anota, mas, né, a ideia é você ter um ou mais locais aí de entrada, né? E esses locais de entrada não quer dizer que você vai tratar aquilo ali naquele momento. Pode ser que sim. A gente vai falar o que ele considera que você deve fazer, né, naquele exato momento ali, tá? Ou não, você vai ter que tomar algumas decisões ali. Então, tem que esvaziar essas caixas de entrada para garantir que eles permaneçam como ferramentas de coletas viáveis. Então, pessoal, tem inclusive uma técnica, né, que a gente vai falar aqui no curso, que é o Inbox Zero. Então, você manter a sua caixa de e-mail zerada. Por quê? Se a sua caixa de e-mail ela é infinita, ela é cheia de mensagens, muitas vezes você perde uma mensagem lá, esquece, né? Ou você está recebendo muito spam, né? Tem ferramentas, por exemplo, a gente vai apresentar aqui, para você se desinscrever de todas essas listas, né? Conseguir ali um e-mail, né, onde você vai se concentrar nas suas atividades. Então, a gente vai apresentar também essa técnica, não tem a ver aqui com o GTD, mas você também vai ter acesso aqui no nosso curso, tá? Então, esvaziar essa lista, né, esse balde, esse recipiente, não significa que você tem que terminar o que a gente está dizendo. Você vai distribuir para listas adequadas. Significa apenas que você tem que tirar desse recipiente de entrada um e-mail, por exemplo, ou você criou, né, num aplicativo lá uma caixa de entrada onde você vai anotar várias tarefas que você tem que fazer e aí você vai decidir o que você deve fazer com essa coisa que apareceu na sua mente. Às vezes você não tem que fazer nada, é lixo, né? Você vai descartar aquilo, né? Ou então você vai aguardar alguma determinada ação, ou você vai colocar numa lista, ó, quando der, né? Isso aqui vai ser, né, talvez, né? Talvez um dia eu faça isso, né? Então você pode ter uma lista também que vai deixar os seus desejos ali futuros, por exemplo. Então é essa estrutura que vai te ajudar a aumentar a sua produtividade. Beleza. Então, o que a gente está falando, né, essa caixa de entrada, ele vai chamar aqui de balde de coleta. Então, qualquer coisa que você considera aí inacabada de qualquer forma, deve ser capturada em um sistema fora da mente, como a gente está dizendo, que vai ser nesse balde de coleta. Então, a gente precisa transformar todas essas coisas que foram capturadas em coisas acionáveis. O que são coisas acionáveis? São coisas que eu posso, né, atuar, que eu tenho alguma ação. Então, claro, se existe uma coisa que você não pode fazer nada, já está resolvido, né? Tá? Para aquilo que não tem remédio, remediado já está, né? Então, eu tenho que ter clareza do que eu posso atuar. E são essas, né, essas coisas que eu vou tratar com a questão da aproximação, ou seja, o que eu tenho que fazer para, de fato, entregar aquilo. Então, eu tenho que também ter em mente, né, qual é a minha saída, qual é o resultado que eu quero. Tendo ideia do resultado, eu vou quebrar em várias tarefas e ir executando essas tarefas para entregar aquele resultado maior. Então, o que é que eu tenho que fazer? Na hora que eu for esvaziar essa caixa de entrada, esse balde, então o que é que pode acontecer? Primeira coisa, uma tarefa lá que você cadastrou, uma coisa, né, uma ideia, na verdade era lixo, né? Não é mais necessário, não faz sentido. Beleza, você vai tirar ali, né? Ou botar como executado, por exemplo, se você estiver usando alguma ferramenta. Então, o lixo é o mais fácil de todos, né? Uma coisa que eu falo, por exemplo, é o spam. O spam é o melhor e-mail de todos. Por quê? Porque o spam você não tem que fazer nada, você só tem que apagar o spam. Então, o spam é o melhor e-mail de todos, tá? O segundo ponto ali é o seguinte: nenhuma ação, você não tem que fazer nenhuma ação agora, né? Mas você vai precisar fazer alguma coisa no futuro. Então, existe uma ação, mas ela não pode ser tomada nesse momento. Então, ele vai chamar isso aí de incubar, ou seja, você vai colocar em uma determinada lista, né? E você vai precisar lembrar disso no futuro, por exemplo. Imagine uma reunião que você vai ter na próxima semana. Então, você não tem o que fazer agora, mas vai ser na próxima semana que você vai ter uma reunião. Então, você vai ter uma lista, que é um calendário. Essa lista pode ser implementada por meio de um calendário, né? Você pegar um calendário do Google, se você tiver uma ferramenta como o Teams, você já coloca lá o horário da sua reunião, vai ter um alerta. Então, uma das listas é um grande calendário, você tem que ter um calendário. Você pode fazer esse calendário na mão, né? Usar uma agenda,
ou ainda você usar uma ferramenta eletrônica. Mas importante aqui é essa ideia, né? A filosofia aqui. O outro ponto aqui é que o item de informações potencialmente úteis, né, que podem ser necessários para algo posterior. Então você comprou, por exemplo, um equipamento novo e aí veio o manual, né? Naquele momento o manual pode não servir para nada, você usou o manual ali, né, usou para alguma coisa inicial, mas aquele manual ele ainda pode ser útil, né? Só que aquilo ali é uma informação de referência. Então você vai ter que guardar isso aí, ou não, ou descartar. Se você acha que aquilo ali não vai ter utilidade, ou por exemplo, se você pode baixar esse manual na internet, né? Melhor você descartar, tá? Mas pode ser algo que você vai ler depois, algo que é de fato uma referência. Então você vai ter também um local para armazenar isso. Você pode, por exemplo, criar pastas, né, onde você vai guardar documentações do seu interesse, para estudo, para pesquisa. Então, uma das entradas pode ser isso, pode ser algo de referência, algo que você vai consultar. Então, veja, né, que eu passando por essa lista aí, não executei nada essa lista. A única coisa que eu estou fazendo é limpando essa lista. Ainda não teve o do, o fazer aí. Beleza, né? Agora que vem, né, alguns pontos interessantes. Imagine que você pegou uma determinada ponto lá da lista, alguma ação, e essa ação leva menos de 2 minutos. Tá? Menos de 2 minutos. Essa é a regra colocada pelo livro. Ora, se levar menos de 2 minutos, deve ser feito no momento em que foi definido. Tá? Inclusive, o que acontece, pessoal? O autor vai falar da questão das listas diárias, né? E aí ele fala que essas listas diárias elas não são uma boa ideia. Por quê? Porque imprevistos vão acontecer. Então, se você faz uma lista ali diária, né, bonitinha, saiu de casa já dá tudo errado, já começa a mudar tudo ali, né? Então, o que acontece? Você chega no seu trabalho, vão ter demandas urgentes, né? Então, imagine o seguinte, você chegou no seu trabalho, você tem, inclusive, sua lista de trabalho, a gente vai falar isso, né? Você está executando a sua lista, mas chegou uma demanda lá urgente. Vamos supor o seguinte, imagine que você é responsável por autorizar a entrada de alguém no prédio, né? Então, você vai precisar ligar para a portaria e dizer, estou autorizando fulano de tal, um fornecedor, ele vai vir falar comigo aqui. É uma atividade em menos de 2 minutos, então você tem que fazer essa atividade naquele momento. Então, se a ação leva menos de 2 minutos, deve ser feita no momento em que foi definida. Beleza. A outra coisa que você pode fazer com um ponto da lista aí é você delegar. Para você delegar, você tem que saber se aquela ação ali, né, ela vai, primeira coisa, ela vai demorar mais de 2 minutos? Ok, então não cai na primeira regra. Além disso, eu tenho que perguntar se eu sou a pessoa certa, mais adequada para fazer aquilo, ou eu posso delegar aquilo ali. Ora, se a resposta for que eu não sou a pessoa mais adequada para fazer aquilo, então eu devo delegar aquela atividade, tá? E o terceiro, veja que a gente não tem o do ainda, o terceiro é adiar. Ou seja, você vai colocar isso em uma determinada lista para fazer no momento oportuno, no local também oportuno. Então, se a ação leva mais de 2 minutos e você é a pessoa certa para fazer, tá? Eu vou adiar aquela ação para mais tarde e rastrear em uma ou mais listas de próximas ações. Então, eu estou tirando dessa grande lista de entrada e colocando naquela lista ali que eu tenho, né? Nas várias listas que eu vou ter, né? De ações, do que eu tenho que fazer, tá? Uma dessas listas pode ser um grande projeto, né? Você pode ter lembrado de alguma ação para aquele projeto, você tirou aquela ação, botou na entrada e da entrada jogou naquela lista lá. Claro que se você já identificar, né, que uma determinada ação é para uma outra lista, você não precisa nem botar no in, né? Você já faz essa análise aqui e já jogaria na lista final, né, de destino. Então, as listas que ele dá como exemplo, né, seriam 4 grandes tipos de lista. O primeiro tipo de lista é a lista de projeto. Mas quando a gente fala em projeto aqui, é aquela ideia de você ter algo, né, que tem mais de uma tarefa. Então, se tem mais de uma tarefa, é o que ele está chamando de projeto. Então, veja que projeto entre aspas aqui, tá? Além dessas listas de projeto, vamos imaginar assim, eu quero fazer o projeto de uma viagem. De fato, é um projeto, né? Quando a gente fala geralmente de projeto, a gente vai lembrar lá do PMBOK, gerenciamento de projeto, aquela definição do que é um projeto, tem início e fim bem definidos, tal.
Mas aqui, pessoal, para o livro, projeto é só um grupo de atividades, ou seja, é uma atividade que não só é uma coisa que você tem que fazer que não é uma atividade simples, uma atividade única, tá? A outra é o calendário. Então, essa lista de calendário é onde você vai agendar coisas no futuro. Então, ter uma reunião, ligar para alguém, marcar uma consulta. Então, isso vai ficar ali agendado nessa sua lista, chamada lista calendário, que de fato pode ser uma ferramenta que você vai utilizar. Você pode usar o calendário da Google, ou você tem uma ferramenta no seu e-mail, né, associada a esse e-mail aí, né, um calendário, né? Então, hoje existem diversas ferramentas de calendário. Então, você tem que ver se lá o que entrou naquela sua caixa geral, se ela, por exemplo, se encaixa na lista de calendário. Ah, entrou aqui, eu tenho que fazer uma reunião com o fornecedor semana que vem. Eu tenho uma reunião com a minha equipe terça-feira. Eu tenho uma reunião não sei o quê. Aí você vai agendar. Ah, eu tenho que ter uma consulta no médico. Então você vai montar o seu calendário. Essa que é a lista do calendário. E depois você tem a lista de próximas ações. Ou seja, são as listas mais variadas aqui possíveis, né? Com ações que você tem que fazer em seguida para entregar algum produto, para entregar algum resultado. Então você tem que ter em mente o resultado que você quer, né, entregar. Vamos supor, eu quero criar, vamos dizer que eu vou montar uma mesa aqui, sei lá, né? E aí eu vou botar esse projeto de montar uma determinada mesa, instalação de alguma coisa em casa. E aí essa instalação vai ter diversos passos. Vou fazer a compra, vou receber o material, comprar ferramenta, instalar tal parte. Então veja que tem uma sequência aí de atividades que você tem que fazer. E eu tenho uma lista de espera. E aquilo, né, que eu deleguei, por exemplo, para alguém vai fazer aquilo e vai me dar um pronto, vai dizer que terminou aquela atividade. Eu estou esperando alguém externo, algo externo, né, um evento externo, executar aquela tarefa e me dar um pronto. Então haveria também essa lista de espera, né? Estou aguardando alguém trazer alguma coisa para mim ou executar uma determinada tarefa para mim, tá? Beleza. Aqui, pessoal, é o momento mais importante aqui dessa aula. Então presta atenção, né? Aqui tem o cerne, né, do livro que você precisa entender aqui, né? O grande algoritmo do livro está aqui. Então note, lá em cima a gente tem as coisas. Essas coisas vão aparecer aí na sua mente, as coisas que você tem que fazer. Lembrei, eu estou querendo fazer um curso de inglês, tenho que pagar a conta tal, o projeto tá atrasado, eu tenho que mandar um e-mail para não sei quem, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, tenho que assistir tal aula, tenho que assistir um curso. Então, essas aí são as coisas, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer aí é tirar da sua mente sempre. Então, ele vai jogar aqui, ó, nessa cesta. Essa cesta é a grande entrada, a sua grande caixa de entrada. Então, você tirou tudo da sua mente e jogou ali. Aí, o que você vai fazer? Você vai processar isso. Você vai entender o que é cada um desses itens, né? Então, ele coloca o que é isso. E aí, a primeira pergunta de diferenciação é: isso tem alguma ação para eu fazer? É acionável, né? Tem alguma ação para eu fazer? E aí a resposta pode ser duas: sim ou não. Então vamos ali pelo não. Ora, não tem nada, né, acionável, não tem nenhuma ação. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar esse cara no lixo, não me serve para nada, tá? Ou então eu vou colocar ele, por exemplo, em uma lista chamada de algum dia talvez, né? Fazer um curso de espanhol, algum dia talvez. Você colocou lá, quero estudar japonês, quero estudar inglês. Então poderia vir para essa lista aqui, ó, algum dia talvez. Então tá lá mapeado, né, na sua lista, algum dia talvez, né? Mas não tem nada que você fazer agora, você não vai fazer esse curso, percebe? Ou aquilo ali pode ser algo de referência que talvez você precise recuperar mais à frente, alguma informação, um documento, algo que você quer ler, você coloca lá como referência, é algo que você quer consultar, mas você não vai deixar isso na sua mente. Então você vai ter esse terceiro tipo aí. Agora imagine, ó, beleza, na verdade isso aqui tem uma ação, né? Então eu tenho uma determinada tarefa, um determinado objeto, por exemplo, né? Um resultado que eu quero, e aí ele vai ter uma ação para entregar aquele objeto. Então ele é acionável? Sim. Então tem ações que eu posso fazer. Então eu tenho que me perguntar qual é o próximo passo que eu tenho que fazer para entregar aquele cara, tá? Então você pode inclusive fazer um brainstorm, imaginar aqui, colocar quais são os passos
que você teria que fazer para entregar aquele grande cara. Mas a ideia é sempre um passo atrás do outro, né? Tem um termo que a gente usa, a gente chama de baby steps, né? Por quê? Né? Passinho de bebê, um após o outro. Mas você dando esses passos aí, você vai chegar no seu resultado final. Então, você precisa ter clareza do que você tem que fazer passo a passo para entregar aquele projeto que você quer, né? Ah, eu quero, né, estudar para passar em uma certificação. Vai ter jeito, você vai ter que ler uma página após o outro, né? Após a outra. O que é um passo aí? Um passo mínimo, né? Você poderia pensar que é estudar uma página, né? Estudar um parágrafo. Então, um passo após o outro. Então, você tem que perguntar qual é a próxima ação. E aí, essa ação que você vai tomar em relação a esse projeto, né? Você vai ter duas opções, né? Ou aquela ação tem menos de 2 minutos ou não. Como a gente falou, se tiver menos de 2 minutos, você executa agora. Você olhou, menos de 2 minutos, vou matar logo aqui. Executa, né? É aquela ação. Agora ela vai demorar mais de 2 minutos. Então o que é que eu posso fazer? Eu vou delegar e aí eu espero, né? Tô aqui, vou delegar e eu espero outra pessoa fazer isso e me entregar. Se eu deleguei para outra pessoa, então vai ficar lá na lista de espera. Viu a lista que a gente falou do waiting? Então, entreguei para alguém fazer e eu espero essa pessoa me dar um pronto. Mas eu estou monitorando porque eu tenho aquela lista que eu estou esperando alguém me dar algum tipo de retorno. Vamos imaginar que você tem uma secretária, né, e você pediu para ela fazer um meio mundo de coisa ali. Você delegou para ela. Né? O que é que você vai ter? Você vai ter essa lista para conferir, né, se aquelas atividades você passou ou um subordinado seu, por exemplo, né, fez. Então, você tem essa lista. Você delegou uma determinada atividade, mas você está monitorando aquela atividade ali. E a outra, pessoal, né, eu vou adiar. Né? Por quê? Eu vou colocar, por exemplo, algo no futuro. Né? Eu posso usar aqui o calendário. Né? Então, eu vou fazer isso numa data, num horário específico. Então, eu tenho uma reunião, eu tenho uma consulta com o dentista. Então, você já vai botar lá, né, num determinado horário. Vou para um show, né? Então, você tem clareza que naquele horário você vai estar fazendo aquilo ali. Então, isso vai ficar no seu calendário. Os outros tipos de ação eu vou fazer, né, o mais cedo possível que eu puder. Né? Então, vai ficar nessa lista aí de próximas ações. E aí você pode ter várias listas de próximas ações. Então, veja, presta atenção, eu vou fazer assim que eu puder, o mais cedo que eu puder. E o que é que vai determinar o que eu vou fazer? Então, eu posso ter vários projetos, várias listas, e aí eu tenho que escolher, num determinado instante do tempo, qual é a melhor atividade, naquele momento do tempo, que eu devo fazer. Né? É essa escolha que tem que ser feita. E aí que vem o ponto da tomada de decisão, tá? Então, o que é que você tem que fazer? Você vai usar esses critérios aí, né? Com o segundo autor, você utilizaria esses critérios. O primeiro critério é o critério do contexto. Então, veja, o que significa o contexto? Por exemplo, vão ter atividades que você só consegue fazer no trabalho. Vão ter atividades que você só consegue fazer em casa. Vão ter atividades que só consegue fazer na academia. Então, dos critérios, né, que você vai utilizar é o contexto. Né? Por exemplo, o local onde você está. Né? O local onde você está vai determinar um grupo de atividades que você pode executar naquele momento ou não. O segundo ponto é o tempo disponível. Então, você tem uma lista de atividades, por exemplo, aí você viu assim, contexto, estou em casa. E aí eu tenho uma lista muito grande de atividades. Mas eu vou ficar em casa aqui só 10 minutos. Vou ficar em casa 1 hora. Quais são as atividades que eu consigo fazer da minha lista, por exemplo, em casa, né, que eu consigo fazer em 10 minutos? Então, veja, se eu tenho uma atividade que ela vai gastar meia hora, né? Essa atividade a gente está imaginando que ela é atômica, eu não consigo quebrar em um passo menor. Né? Então, não adianta eu iniciar essa atividade porque eu não vou conseguir terminar. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho que gravar uma aula e eu gravo aulas em blocos de 30 minutos. Então, não faz sentido se eu só tenho, por exemplo, 10 minutos, eu iniciar essa atividade, porque não vai dar tempo. Então, o segundo ponto que você vai eleger aí, né, para executar uma determinada atividade é o tempo. Então, você já filtrou a sua lista pelo contexto, né? E agora você filtrou também considerando o tempo para executar aquela atividade.
tá? Beleza. Isso não está no livro, mas é importante, inclusive, isso. Você conseguir medir. A gente só controla o que a gente mede. Então, você vai começar a medir e você vai saber qual é a sua capacidade na hora de executar determinadas tarefas. Então, eu vou ler o livro. Então, eu sei qual é a minha capacidade de ler X páginas do livro. Eu vou escrever um texto. Eu sei quantas páginas eu consigo escrever por hora, né? Então você vai se conhecendo e medindo a sua capacidade. Então essa questão do tempo disponível também é importante que você tenha essa medida, você consiga calcular, né, quanto tempo você vai gastar para executar uma determinada atividade e, claro, considerando os imprevistos, né, pessoal? Pode acontecer aí imprevisto, pode ser que você não consiga terminar a atividade. Isso também mostra que talvez você não deva aí colocar o tempo aí ótimo, né? Sendo um tipo de imprevisto. Tem que pensar num tempo médio, tá? Beleza. A outra coisa é a energia disponível. Essa energia aí pode ter diferentes características. Pode ser energia física, pode ser energia mental. Então, para determinadas atividades, você pode não ter energia física nem a mental. Por exemplo, você vai fazer um exercício físico mesmo, né? Tem que ir lá para academia. Pode ser que em um determinado horário você não tem energia física ou mental para ir para academia. Trabalhou o dia todo, por exemplo, e chega cansado, não consegue mais ir para academia. Então talvez seja melhor você ir de manhã, quando você já está descansado, você vai lá e faz um exercício, por exemplo, né? Ou é uma energia mental, da mesma forma. Você resolveu muitos problemas durante o dia e você está cansado, você não consegue ali render muito bem. Então você tem que medir a quantidade de energia disponível, né, frente àquela atividade que você vai enfrentar. Então, você filtrou por contexto, tempo, energia disponível, mas ainda sobraram aí, né, várias atividades, 4, 5, 6 atividades que você tem que fazer. Agora, o que você vai fazer é priorizar. Então, priorizar, você vai ter que considerar aí qual é o retorno, né? Qual é o retorno que você vai ter com a atividade 1, com a atividade 2, 3, 4 ou 5. Qual é que vai te trazer, né, um maior retorno? Então, é essa atividade que você vai escolher, é essa atividade que você vai priorizar. Então, a tomada de decisão frente às várias listas passaria aí por esses critérios, tá? Beleza. Além disso, depois de você criar essas listas, você vai ter que fazer revisão periódica nas listas, seja nas listas de entrada, seja nas listas que você distribuiu já as suas atividades. Então, ele coloca aí uma revisão semanal, você semanalmente passar para ver se aqueles itens que estão na lista, se ainda fazem sentido. Pode ser, inclusive, que um determinado item, né, que você tem várias coisas para fazer, um determinado item, ele talvez tenha perdido a importância ou perdido o sentido. Ele pode ter se resolvido, né, de uma outra forma. É o melhor tipo de problema, né? Se resolve sozinho, né? Imagine, por exemplo, você tinha que abrir, né, um chamado técnico para consertar alguma coisa, ou você tinha que passar um determinado comunicado, né? Antes de você passar esse comunicado, vamos imaginar assim, né, aquele problema se resolveu. Então não faz mais sentido aquele comunicado que você, né, iria fazer. Então você tem que fazer essa revisão periódica, né? Beleza. E aqui, pessoal, a gente vai indicar aqui alguns aplicativos, né? Existem vários, e aí você vai ter vários aplicativos que vão gerar listas, to-do lists para você, tá? Lembrando que a ideia dele não é gerar um to-do list diário, mas você ter listas, inclusive algumas fixas, né? E aí você vai consultar essas listas e sacar delas, né? Sacar dessas várias listas, classificar naqueles grandes containers que a gente colocou, o que é que você tem que fazer num determinado ponto ali do tempo, tá? O primeiro aplicativo, talvez você já conheça, é o Evernote. Então, o Evernote, como o próprio nome sugere, né, é para você colocar tudo ali. Você faz anotações, né? Você consegue anexar arquivos. Então, você consegue criar pastas. Então, claro que você consegue aqui, né, implementar essa filosofia do GTD utilizando o Evernote. E o Evernote, ele é gratuito, né? Tem a versão paga, mas a versão gratuita vai te atender. Então, você pode criar listas lá no Evernote e controlar, né, o GTD por meio do Evernote. O outro aplicativozinho, e tem outros concorrentes, é esse aqui, o RTM, Remember the Milk, né? Eu já usei o RTM
Eu vou colocar ele aqui na tela, né, para você ver ele funcionando, para a gente entender aqui. E aí você vai conseguir ter clareza, inclusive, dos vários conceitos que a gente falou aqui. Então, note, o RTM aqui, ele essencialmente implementa o GTD por meio dessa ferramenta, né? Claro que aqui ele vai te dar facilidade tecnológica, mas você tem que ter todos esses princípios que a gente falou em mente. Então, note que aqui, ó, ele vai ter uma caixa de entrada. Então, nessa caixa de entrada, você pode colocar qualquer tarefa. Vou ter que tirar o lixo, né? Dar banho, bota aqui, ó, dar banho no cachorro. Lembrei disso, ó. Eu tenho que dar banho no cachorro. Beleza. Na hora que eu coloquei aqui, ó, já foi ali para a caixa de entrada. Então, essa é a grande caixa de entrada. Mas veja que conceitualmente eu posso ter essa caixa de entrada aqui nesse aplicativo, né? Mas eu tenho outras caixas de entrada que são o meu próprio e-mail. Vão chegar demandas para mim naquele e-mail lá, tá? Então eu tenho que tratar essa outra caixa de entrada que é o meu e-mail. Por exemplo, né, o WhatsApp, né, o Instagram, se você lida com o Instagram, pode ser que esses caras sejam caixas de entrada para você também. Cheguem demandas lá no WhatsApp, né? Então você pode, por exemplo, pegar essas entradas do WhatsApp, do e-mail, né, e jogar já numa lista específica, tá? Então veja, na caixa de entrada ele ainda tem aqui as opções, ó, de hoje, amanhã, ele aplica esses filtros aqui, ó. Tem a opção de lixo, de você jogar para lixo, né? E aqui estariam as listas. Então veja, eu já criei aqui uma lista, por exemplo, chamada faculdade, uma lista chamada pessoal, uma lista chamada trabalho. Eu poderia ter uma lista aqui que é um projeto, né? É uma lista aqui, entrega do módulo tal, né? Tirar a certificação, PMP, tirar a certificação tal. Então, eu colocaria aqui minhas listas. Então, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que pegar, por exemplo, né, uma atividade dessa aqui, ó, né, tirar o lixo, né? Ela está na lista de entrada inbox. Vamos imaginar que isso aqui... Aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui faça parte da minha lista pessoal. Então, eu vou mover para lá. Então, quando eu chegar aqui na lista pessoal, ele já me mostra tudo que está nessa lista pessoal aqui, tá? Trabalho, teria também todas as tarefas de trabalho. A ferramenta também deixa você colocar uma data de início aí, uma deadline, né? Mas veja que para o método, isso não importa. O método você vai ter suas listas e você vai sacar a atividade que é otimizada para aquele ponto exato do tempo. Então, eu estou num determinado local, é um determinado stand de tempo, tenho as minhas listas de tarefas que eu capturei, tirei da minha mente, qual é a melhor naquele momento. E aí eu vou seguir aqueles critérios que a gente falou, né? Contexto, a energia que eu tenho, quanto tempo tenho disponível, né? Qual é que vai me entregar o melhor resultado, tá? E aqui eu também tenho a lista de contatos, né? Tenho tags e tenho inclusive localidades. Então você pode, né, criar localidades em um determinado endereço. Então quando você vier e filtrar aqui, por exemplo, ó, casa, então eu tenho uma tarefa que eu só posso fazer em casa, mas ele pode estar, eu posso ter várias tarefas em listas diferentes aqui, mas elas vão receber essa tag de casa. Então eu posso filtrar tudo que tem a ver com casa. Então, usando esse aplicativozinho, a depender de onde você está, você pode fazer essa filtragem. Supermercado, né? Então você vai ter esse @supermercado e aí você vai ter a lista do que você tem que fazer lá. Então você pode criar uma lista de compras também, né? E aí, a depender do local que você está, você tem uma lista das coisas que eu tenho que comprar, por exemplo, na padaria, coisas que eu tenho que comprar no supermercado, coisas que eu tenho que comprar no shopping, né? Você pode ter essas listas. E aí, por algum motivo, você está nesse local, né? É uma oportunidade de você ver essa lista. Então, imagine o seguinte, se você tiver essas coisas na mente, fica mais difícil. Mas você tirou tudo da sua mente. Então, você sabe, por exemplo, as coisas que você tem que fazer. Você quer comprar um livro, por exemplo, você quer comprar uma livraria, ou alguma coisa que você quer fazer que tem no shopping, né? E, de repente, você foi no shopping, né? Final de semana, né? Cinema, etc e tal. E aí você tá lá, você vê a lista. Opa, deixa eu olhar aqui a lista do shopping, ó. Eu tinha que comprar isso e aquilo outro. Então você já mata ali, né? E deixa essas coisas feitas. Se você não tiver isso, você vai adiar. É o caso da bateria, né? Você também pode agendar a bateria, aí você usaria a lista de calendário, né? Você sabe, por exemplo, que a sua bateria vai descarregar e você quer
né, comprar baterias novas com uma determinada antecedência. Então, você vai agendar no seu calendário um horário que você vai bloquear, né, na sua agenda para comprar aquela bateria, tá? E daqui na ferramenta você consegue, né, você, por exemplo, aqui, ó, vou criar uma tarefa qualquer, e aí você coloca arroba e o nome do local. No caso aqui, eu só criei o local casa, mas você fazendo esse arrobazinho aqui, ó, eu estou associando essa tarefa à casa. Então veja que ela está aqui na caixa de entrada, mas se eu for lá embaixo, ó, e filtrar pela tag casa, ele me mostra também essa tarefa que eu acabei de criar, tá certo? Beleza, pessoal? Então esse foi, né, o método GTD. Tá aí, né, a nossa referência bibliográfica. Espero que essa aula já te ajude, já melhore a sua produtividade e você já comece a entregar mais coisas e ter mais tempo livre e ter essa sensação que você está completando e entregando cada vez mais. E claro que essas listas vão te dar clareza, inclusive, de tudo que você, né, executou. Te aguardo aí nos próximos hacks do nosso curso. Grande abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.